Bom dia, paz do Senhor. Esse é o nosso canal, Café com a Palavra de Deus, né? Ontem me surgiram aí 3 perguntas, né, de umas pessoas que viram aí o nosso vídeo. E hoje eu vou estar respondendo essas perguntas, né, mediante a palavra de Deus, né? Mas eu quero começar o nosso vídeo e estar explicando aí sobre as perguntas, mas antes eu quero estar me apresentando para quem não me conhece ainda. O meu nome é Dani Kelly, né? Sou a missionária Dani Kelly e nós estamos aí com esse projeto de Café com a Palavra Viva, né? E eu quero estar orando com você, né, nesse momento, para que nós comecemos a dar início a mais um café com a palavra, amém? Soberano Deus de poder e de glória, nesta hora, Pai amado e Deus bendito, eu quero te pedir a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida, Pai amado e Deus bendito, de cada uma dessas pessoas, Pai, que vierem aqui, Pai, neste canal para ouvir da tua palavra, para aprender da tua palavra, assim como eu também, Senhor, que sou um ser que aprende a cada dia com as tuas escrituras. Que a tua sabedoria, a tua graça venha ser conosco e que cada pessoa, Pai, que ouvir, Pai, da tua palavra seja edificado, a sua vida venha a ser mudada e que no nome de Jesus, Pai amado e Deus querido, tu venha abençoar grandemente, meu Deus, a vida de cada um, Senhor, que tirar um tempo para vir aqui, olhar o nosso canal e ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Né? Ontem me surgiram a primeira pergunta é que uma jovem ficou com dúvidas sobre Débora, né? E então eu quero falar sobre Débora, né? Que para quem quiser acompanhar a passagem aonde fala de Débora, ela se encontra lá no livro de Juízes, do capítulo 4, do versículo 4 em diante, amém? E nós vamos falar de Débora, que ela era uma dona de casa como eu e você, e foi escolhida para ser juíza, né? Ela foi a única mulher na Bíblia a ocupar um cargo político com excelência, né? Onde nós vemos aí, falando em cargos políticos, né? Nós vemos aí muitas mulheres, né? E muitos homens também que se corromperam quando entraram na política, né? Eu particularmente, eu não acredito que exista no dia de hoje, né, pessoas comprometidas com a palavra de Deus que entrem no meio político e não consigam se corromper, né? Essa é a minha opinião. Então, assim, eu não confio em pessoas que se denominam servos de Deus e vão atuar no meio político. Eu, a missionária Dani Kelly, eu não acredito que a pessoa ela consiga permanecer na presença de Deus e no caminho aí da salvação e da santidade, atuando nessas duas áreas, né? Porque, na minha opinião, não dá certo. Então, ela foi a única mulher aí que ocupou um cargo político na época, né? Na época onde existiam muitos reis, né? Muitas pessoas influentes, como eu falei ontem, né? E ela ocupou esse cargo aí, que nem fala, a gente lendo as escrituras vai dizer que foi com excelência. A gente vai ver que foi extraordinário aí o mandato, né, dela. E ela se definia como mãe de Israel e fazia tudo para o bem da nação, né? Como eu estava falando ontem no nosso vídeo, né?
e ela se sentava lá debaixo de uma tamareira, né? Em outras linguagens aí de outras bíblias fala que era palmeiras, né? Ou seja, uma árvore, se sentava lá e as pessoas a procuravam como profetisa, como juíza, né? E para se orientar ali, né? E mesmo sendo uma mulher importante para Israel, ela era submissa ao seu esposo Lapidote. Ela era esposa de Lapidote e nunca permitiu que sua posição de juíza, né, e de profetisa prejudicasse a posição de seu esposo como líder do lar, né? Nós temos aí as mulheres que hoje estão tomando a frente aí de muitos cargos, tanto na política como em qualquer área, né? Nós temos aí vários profissionais de excelências, estou falando de mulheres. Mas nós encontramos também o mundo aí feminista, que cada um tem a sua cabeça, cada um tem a sua opinião, e eu tenho a minha opinião formada dentro da palavra de Deus, né? Assim como as pessoas, as mulheres aí que se intitulam como feministas, né? Elas vão abraçar aí a causa por qual elas lutam, né? E eu penso de alguma maneira diferente das posições religiosas a qual eu sigo também, mas também não sigo essa linha aí do feminismo. Enfim, de maneira que essa mulher, ela exercendo tudo isso e ela sendo tão importante diante daquelas pessoas, ela não deixava que aquilo ofuscasse e nem atrapalhasse seu casamento, e nem atrapalhasse a autoridade do seu marido dentro do seu lar. Por quê? A palavra de Deus, ela nos ensina que o homem, ele é a cabeça, né? Ele é a cabeça, ele é o líder da casa, ele é o provedor da casa. E aí vão vir muitas discussões, muitas perguntas depois, né, que surgem. Existem sim muitos homens que não são provedores do seu lar, muitos homens aí que são sustentados pelas mulheres, e isso não é bíblico, né? O certo mesmo é que o homem ele seja o provedor da sua casa. A mulher ela tem que ser a sua disjuntora, tá lá em Gênesis, né? No começo ali do capítulo 5, se não me engano, em diante, Deus vai falar da criação da mulher, da Eva, que foi feita para ajudar ali Adão, né? Ele viu que não era bom que o homem estivesse só e fez uma adjuntora, ou seja, uma mulher que lhe ajudasse, né? A mulher hoje ela tem um papel muito grande no meio da sociedade, né? Porque nós somos mulheres que conseguimos aí com grande luta, né, estarmos ocupando grandes papéis diante da sociedade, como as profissões que muitas das vezes, né, antigamente era muito difícil ver mulheres médicas, mulheres advogadas, mulheres aí em vários ramos aí profissionais, né? Então hoje a mulher ela está dominando aí o mercado de trabalho, né? E colocando a sua competência em evidência. E Débora era uma dessas mulheres, de forma que, voltando aqui ao assunto, ela não deixava que isso prejudicasse o seu esposo como líder, ela não diminuía o seu marido, né? Como nós estamos tratando aqui das mulheres da Bíblia, né? Nós vamos estar aqui sempre falando das mulheres da Bíblia. Nós não vamos entrar em detalhes sobre a vida de Lapidote, o que ele era, a não sei que surja alguma pergunta. Mas de forma que Débora não deixava que isso aí, as suas atividades rotineiras, afetasse aí o seu lar, afetasse o seu casamento, né? E Débora era uma esposa, uma profeta temente, né, a Deus e líder militar, né? Líder militar.
traçou estratégias de batalhas e conquistou muitas vitórias para Israel na época dos juízes. Foi a libertadora do povo hebreu em tempos de guerra contra os cananeus, né? Que foi aquela passagem ali que eu falei sobre Baraque, né? Que ele se não confiou no que Deus mandou Débora falar para ele, e ele falou que só ia se ela fosse com ele, né? E Débora foi, mas ela falou que a vitória não ia ser entregue na mão dele, porque quem ia e quem estava ali no comando naquele momento seria ela, porque a oportunidade foi dada a ele. Mas no momento em que ele temeu e que ele não confiou que Deus daria a vitória, ele certamente entregou essa posição para ela, né? Então, ela aí era uma mulher que exerceu também aí o seu lugar como líder militar, né? Então, nós somos assim. Hoje nós temos aí mulheres, que nem eu estava falando no vídeo anterior, de mulheres que são guerreiras, mulheres que não deixam a peteca cair, mulheres que são usadas por Deus, né? Mulheres aí no mundo secular também que estão aí indo para cima aí das lutas, das batalhas e colocando seus gigantes no chão, né? E ela não era nem um pouco prepotente, né? Existe isso. Nós temos aí as mulheres que se empoderam, que são empoderadas. Eu não tenho nada contra. Eu acho que cada mulher, ela tem que sim ocupar o lugar que ela deseja, mas dentro da moralidade, dentro do respeito e do amor ao próximo. Amém? Então, assim, ela não era prepotente. Nós sabemos aí que nós temos muitas mulheres aí no mundo secular, né? E no mundo evangélico também, que acabam com a raça do homem, né? E assim, nós sabemos que Deus olhou lá de cima e o Senhor viu que não tinha e não existia sequer nenhum justo. Então, assim, nós temos que deixar a prepotência de lado, nós temos sim que ocupar o nosso lugar, nós temos sim que saber lidar com as situações dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, e saber também lidar com as situações dentro da nossa casa, mas tudo dentro dos parâmetros da Bíblia, né? A palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? E muitas das vezes eu escuto pessoas falando, mulheres falando que, mas essa palavra traz uma responsabilidade somente para a mulher. Não, ela não traz uma responsabilidade somente para a mulher, né? Porque o homem, ele tem que cuidar da sua esposa, né? Quando o Senhor fez Eva, que disse que ela ia ser a disjuntora, ela ia ficar exatamente ali. O marido ia trabalhar, o marido ia para fora, trazer o sustento do lar, né? E a mulher, ela ia estar lá, edificando de maneira a cuidar dos seus filhos, como hoje acontece, né? Tô gravando os vídeos aqui na minha área e tem muitas plantas, eu gosto de plantas, e aí tem muitas abelhas por aqui, e às vezes elas ficam voando por aqui. E então, voltando ao assunto, nós temos sim mulheres que trabalham fora, que chegam em casa e elas às vezes até pesa demais isso, né? Essa coisa da disjuntora, porque ela trabalha dobrado. Quando ela não tem um esposo que é companheiro dela, que é amigo, né? E que chega do trabalho junto com ela e vai lá e ajuda ela a fazer divide as tarefas, né?
para que ela não fique sobrecarregada, porque quando nós temos filhos e trabalhamos fora, o trabalho de que é triplicado, né? Porque trabalhamos fora, chegamos em casa, temos que cuidar da casa, temos que cuidar dos filhos, da educação escolar dos filhos, né? E da educação familiar e cristã. Então isso ele tem que uma coisa que tem que ser mudada no nosso meio, né? Nós temos que ter aí maridos que sejam responsáveis sim pela pelo o provimento de tudo que a casa precisa, mas que também sejam provedores aí da ajuda que a mulher necessita dentro do lar, né? E Débora era uma serva de Deus, né? E ela se importava com o próximo e sempre dava conselho, sugeria solução, desculpa aí, para quem estava com problemas, né? Ela se sentava ali, eu tenho certeza disso, absoluta, que ela, como serva de Deus, assim como eu também faço isso. Eu estou aqui gravando esse vídeo, né? Agora acredito que são umas 9 e pouco da manhã, né? E eu já dei uma arrumada ali dentro de casa, já fiz o café, já deixei meio-dia arrumado e andado, né? Então, eu acredito que Débora também, ela no momento em que ela se sentava ali debaixo daquela árvore para aconselhar, para ajudar as pessoas que estavam com problemas, ela tinha essa voluntariedade, né, por causa do chamado dela, né? E eu aposto como ela, aposto não, eu acredito que ela saía de casa e deixava suas coisas prontas, seus afazeres, né? Aí vai ter muita mulher que vai dizer assim, mas a obrigação é só da mulher de limpar a casa, de fazer as coisas. Olha, cada um tem uma cabeça e pensa de uma maneira, né? Que em casa as coisas elas são divididas, né? Tem dia que eu cozinho, tem dia que meu marido cozinha, tem dia que eu não tô com vontade, não é a palavra. Tem dias que eu tenho fibromialgia. E aí nos dias em que eu tô acometida das dores, né, o meu marido ele me auxilia, ele faz o almoço, ele dá uma varrida na casa, ele não faz que nem eu faço, mas ele ajuda naquilo que é necessário para que eu consiga passar o dia bem dentro de casa, né? Então Débora, eu acredito que fazia parte dela, sentava lá e mandava ver, né, naquilo que Deus estava tocando e falando com ela para as vidas, aconselhando, direcionando, né? E Débora é a prova de que uma mulher ela pode ser profissional, dona de casa, esposa e serva do Senhor ao mesmo tempo, né? Nós vemos aí que ela exercia várias funções, mas ela não deixava a sua casa de lado, ela não deixava, né, a sua vida como sacerdote, como profetisa, como uma mulher que estava à frente ali de um exército, né? E comandou ali tudo com bastante coerência, com bastante sabedoria vinda de Deus, porque Deus adotou ela, dotou a sua mente, né? E a sua pessoa, através do chamado dela de muita sabedoria, porque para orientar o povo, a gente precisa orientar dentro daquilo que Deus tem, dentro daquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas. Não é só abrir a boca e profetizar ou falar alguma coisa. Tem que vir de Deus. Se não vir, né, não é de Deus. Então nós vemos que essa mulher aí, ela é a prova, né, que eu e você, como mulheres de Deus, podemos exercer tudo, mas sem esquecer, né, de cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso marido, cuidar das nossas casas, né. É claro que você é uma pessoa livre em Cristo Jesus, né. Nós temos o livre-arbítrio na nossa vida. E cada um lê as Escrituras Santas
e ele vai ter que viver da forma que as Escrituras lhe falam, né? Se você quiser viver da forma que você quiser, você tem um livre-arbítrio, porque foi lhe presenteado dessa forma. Você tem um livre-arbítrio e você vai ler as Escrituras e você vai fazer aquilo, ou que Deus quer, ou que você quer, né? Não existe meio termo. Ou você vive a palavra de Deus, ou você não está aí em cima do muro, você está assim fazendo a sua própria vontade, a vontade da sua carne. E aí me surgiu uma outra pergunta sobre a segunda pergunta agora, sobre ser filho de Deus, né? E criação de Deus. Na verdade, a pessoa me perguntou assim: eu sou filho de Deus, porque também sou filho de Deus, porque eu tenho Deus desde que eu nasci, eu tenho Deus no meu coração. Quero falar para você que o homem, ele quando nasce, ele nem sabe quem é Jesus. Ele nem ouviu falar de Jesus. Porque quando você sai do ventre da sua mãe, a primeira coisa que você faz é berrar, é chorar. Mas ali você não tem noção, você não tem conhecimento de nada, né? Então, para você dizer que você tem Deus no seu coração, você precisa, primeiramente, aceitar Jesus como seu Salvador, né? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você se torna filho e co-herdeiro do trono de Deus. É nesse momento que você se torna filho. Até então, quando você nasce do ventre da sua mãe, você é apenas uma criatura que Deus criou, né? Tá lá em Gênesis, quando Deus vai falar ali que ele criou o homem. Então até você não confessar Jesus, você é apenas uma criatura feita pela mão do seu Criador, que é Deus. Você sabe quem é Deus, você ouviu falar de Deus, ouviu falar de Jesus, mas até então você vive segundo a sua carne. Amém? E aí uma pessoa, essa não me perguntou aqui no canal, mas eu estava conversando ontem, né, com uma pessoa, e a pessoa me falou que quem era que ia herdar o reino dos céus, né? Pergunta tão impactante que doeu até minha cabeça agora, né? Sangue de Jesus tem poder. E assim, quem herdará o reino do céu? Aqueles que confessarem Jesus, né? Aqueles, eu vou ler dentro da palavra de Deus, deixei tudo separadinho, que é para você não vir depois questionar. Se você questionar, você vai estar questionando com o próprio Deus, porque é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus fala lá em Apocalipse, no capítulo de número 22, no versos 15, vai falar assim, preste bem atenção, né? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. Ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a mentira e pratica a mentira, né? Aí no 16 vai falar assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga:
Vem aquele que tem sede, vem. Aquele que quiser, receba de graça a água da vida, que é Jesus. Para você herdar o reino do céu, você tem que primeiro receber Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não tem como entrar no céu de outra forma, sem você receber Jesus, sem você ter a convicção na sua vida de que Jesus é o seu Salvador. Amém? Aí, nós vamos aqui para o livro de Gálatas, no número 4, né? Número 4, né? Voltando aí, é porque eu deixei separadinho aqui algumas palavras que falam sobre as perguntas que me foram feitas. Que vai falar sobre os filhos de Deus, Gálatas 4, né? Versículo 7. Que fala assim, 4 do capítulo 3 em diante. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, tá falando de Jesus, né? Para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebesse a adoção de filhos. E porque vós sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho também herdeiros por Deus. Amém? Então, nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus na nossa vida e há uma mudança na nossa vida. E aí nós vamos aqui para Coríntios, vai falar ainda aí da entrada, daqueles que vão entrar no céu, amém? E vai falar assim, mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano a isto, e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos, né? Aqui a palavra de Deus, ela está falando tanto de mim, que estou dentro da igreja, tanto de você, que se encontra aí fazendo a sua vontade, quem se encontra aí fora dos quesitos e dos propósitos de Deus para a salvação, né? E fala, é aquela pessoa que fala, eu tenho Deus no meu coração, Deus me ama, Deus ama mesmo. Deus, ele ama todas as suas criaturas. Ele só abomina o pecado que eu ou que você comete, né? Que eu e que você comete. Preste bem atenção. Deus ama todas as suas criaturas e todos os seus filhos e abomina somente o pecado que nós cometemos. Isso vale para quem está dentro da casa do Senhor e para quem está fora aí, que não aceitou Jesus ainda. Quando eu digo fora, é aqueles que não aceitaram Jesus, é aqueles que dizem, eu tenho Jesus no meu coração e eu sou filho de Deus desde o dia que eu nasci e Deus me ama do jeito que eu sou e parará. Pera lá, né? E aí no 1 Coríntios, do versículo 6 em diante, vai falar assim, né? Capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano a isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no
Espírito Santo de Deus. Nós vamos entrar aí, nós falando dessa maneira, desta palavra de Deus, né, que se encontra aí em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 8 em diante, né? Não vai entrar nem os afeminados, né? Uma coisa é você ser homofóbico e outra coisa é você pregar a palavra de Deus. Eu não estou falando de homofobia, eu estou falando daquilo que eu tenho convicção e de que está na Bíblia, né? A mesma coisa serve para quem está dentro da igreja. Aqui o Senhor, ele resumiu todos, e todos aqueles que estão dentro da casa do Senhor, estão adulterando, estão sendo injustos, né? Estão roubando, defraudando de alguma maneira alguém ou alguma coisa, também não entrarão. Os afeminados, quando o Senhor fala de afeminados, são os homossexuais, são eu não sei nem corretamente falar, porque hoje são tantas siglas, né? Mas assim, todo homossexual, seja ele homem ou seja mulher, né? Aí não herdarão o reino do céu. Por quê? Mas a irmãzinha de dentro da casa do Senhor, ela também não vai herdar o reino do céu. Ela não vai subir no céu. Ela acha que é dona da santidade e que vai entrar no céu. Amados, eu quero deixar bem claro para você que está aí fazendo a vontade da sua carne, né? E que está dentro da casa do Senhor e que também não está vivendo dentro dos parâmetros que Deus quer para uma santidade, para uma vida em que você vai ter salvação. Se você não estiver vivendo da forma de Deus, você vai ficar assim quando Jesus voltar. Você pode até não acreditar na vinda de Jesus, mas eu acredito, né? Então, todas essas pessoas, os maldizentes, pessoas que amaldiçoam, né? Os crentes amaldiçoam as pessoas, amaldiçoam Deus, as pessoas que têm a mania de blasfemar contra Jesus, contra Deus, dizer que Deus era homossexual, que Deus era alcoólatra, que Deus era não sei o que. Esses aí são os maldizentes, pessoas que também proferem maldade contra as pessoas. Esses não herdarão o reino do céu. As pessoas injustas também, que estão dentro da casa do Senhor. As pessoas que estão aí fora da igreja, mas que dizem que são corretos, são isso, são aquilo, não existe. A palavra diz que não existe esse justo, né? A gente que está dentro da casa do Senhor, a gente se esforça para fazer aquilo que Deus tem como lei, como parâmetro para a vida de um cristão. Eu sigo a Cristo, eu sou cristã, eu tento amar o meu próximo de modo que seja reconhecido no céu e reconhecido aonde eu passo. Eu tenho um chamado missionário para pregar para os homossexuais, para as prostitutas, para os alcoólatras. E esse meu chamado é um chamado muito difícil, né? Mas eu quero falar para você que eu tenho uma facilidade muito grande. Eu converso com muitos homossexuais, eu tenho muitos homossexuais aí que me procuram, né, como missionária, como uma mulher que está dentro da casa do Senhor e tem esse chamado. Então, eu quero falar para você que eu amo eles da forma como eles estão, mas sempre estou pregando aquilo que Deus me manda, sem medo, porque eu sei que Deus ele me resguarda. Então, assim, tenho pessoas no meio da minha família homossexuais, né? E nem por isso eu os deixo de amar. O meu amor é o mesmo. O meu olhar de amor e de caridade, de sensibilidade é o mesmo, porque para mim é uma criatura de Deus, é um ser humano, e eu os amo em Cristo Jesus, mas estou sempre pregando a verdade. Você pode dizer assim, mas eu sou assim, eu nasci assim, né? Deus aí já está nos levando aí para um outro rumo, né, amados? Eu nasci assim, eu sou assim. Eu quero falar para você que Deus ele não erra, né? A palavra de Deus ele vai nos dizer que uns nasceram aí
para a honra e para a glória do nome de Deus, e outros nasceram para desonra. Sinto muito em falar para você. Aí o que vai acontecer nesses versículos aqui que nós lemos em 1 Coríntios 6, do versículo 8 em diante, né? O Senhor, ele nos abre aí um parênteses, né? E fala assim: tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificado. Ou seja, eu sou um homossexual, tá queimado e repreendido, né? Mas assim, para você que tem essa dúvida no seu coração e que gosta de questionar, o assassino, né? O adúltero, o idólatra, né? O injusto, né? O bêbado, né? O avarento, os ladrões, né? Os afeminados, que nós já falamos do que se trata. Todos esses. Se houver uma mudança de vida, se dentro do seu coração você vê que há uma necessidade de você mudar, você quer viver uma outra experiência, uma outra vida, quer ver como seria diferente viver de uma outra forma, de uma forma como Deus ele criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, foi o homem e a mulher macho e fêmea, né? E aí a gente tem essas discussões aí nas redes sociais sobre os parâmetros para a família, né? Que tem família de hétero que o homem bate na mulher, e aí nós vamos levar para um lado que a gente vai olhar tanto para o homossexualismo, que aí é casado, como para o grupo dos heterossexuais, que vivem uma vida degradante diante do mundo secular que vivemos, né? Aí a pessoa vai dizer assim, mas tem crente que bate na irmã da igreja, ele vai se ter com Deus, né? A nova criatura ainda não habita na vida dele, porque se ele está fazendo isso, ele ainda está aí no velho homem. Então nós não vamos tratar disso hoje, mas eu quero falar para você que se você se arrepender dos seus maus caminhos, há sim entrada no reino do céu para você. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, eu lhe respondo dentro da palavra de Deus. E aí eu quero deixar mais uma palavra aqui, que se encontra aqui no livro de Gênesis, né? Diante de tudo isso que nós lemos, você só se torna filho de Deus quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você se batiza e quando você quando você deixa para trás o velho homem, as velhas práticas, aquilo tudo que você fazia, né? E nós falamos aí sobre os que herdarão o reino dos céus, os que vão ficar de fora. Até nós que estamos dentro da casa do Senhor, se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus, não estivermos nos parâmetros de santidade, nos parâmetros que Deus quer para a vida cristã, nós também vamos ficar de fora. Amém? E aí, para terminar esse nosso vídeo de hoje está bastante movimentado aqui na rua, bastante carro, né, passando. Que bom que os irmãos estão sendo abençoados aí, muito carro aí da Gazinha, muito carro aí de lojas. Com certeza está chegando bênção aí na casa das pessoas, né? Que fala assim, lá em Gênesis capítulo 6, né? Gênesis do capítulo 6. Do versículo 6 em diante, fala assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Então você que é criatura de Deus, né? Você que está aí
no pecado, não tem outra palavra, está no pecado, que está se prostituindo, que está usando álcool para fugir da realidade da sua vida, que você está usando drogas também, é um viciado, você que é homossexual, você que está na prostituição, você que é mentiroso, você que é adúltero, você que faz todo tipo de coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, você que gosta de fofoca, você que gosta de colocar um contra o outro, você que gosta de ter inveja, né? E por aí vai uma lista vasta aí de coisas que não agradam ao Senhor, né? Você corre um grande risco de ficar aí de fora, né? Naquele grande dia de entrar no reino do céu, vai passar pelo julgamento, né? Nem eu, nem ninguém nessa terra temos a capacidade de julgar ninguém pela homossexualidade, pela prostituição, pelo alcoolismo, pelas drogas, pelo erro, por ter matado, por nada. É besteira as pessoas ficarem nas redes sociais brigando aí por quem matou o marido, por quem matou a mulher, por quem se prostituiu, por quem é homossexual. É besteira. Tá gastando aí a sua saliva, tá gastando os seus neurônios, porque você não tem esse poder de julgar. Isso não é de Deus. Nem Jesus, nem o próprio Jesus que veio no mundo, ele veio com esse direito de julgar, mesmo ele sendo aí a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só pessoa, né? Mesmo ele tendo esse poder, ele veio para salvar aquilo que salvar e achar aquilo que se havia perdido. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nas coisas que a gente fala, temos que ter conhecimento da palavra de Deus, nós temos que dominar a palavra de Deus e temos que dominar também tudo aquilo que vem do mundo secular de forma que sirva como aprendizado e que a gente venha estar com a nossa mente apta para falar dos assuntos aí seculares, das coisas. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos aqueles meus amigos que têm vindo aqui ouvir e ver aí o meu canal, né? Quero que você deixe aí o seu joinha, o seu like, né? O seu legalzinho aí, aperta e se inscreve no canal para você estar recebendo os vídeos novos que eu vou estar colocando. Eu tô tendo uma dificuldade ainda para deixar os vídeos aí no formato em que vocês estão acostumados a ver no YouTube, né? Não é fácil, é uma coisa assim que para mim é novo e eu tô estudando, tô aprendendo aí como editar, como deixar o vídeo bem legalzinho para vocês. Daqui uns dias vai haver grandes mudanças, porque a gente vai mudar, vai fazer um cenáriozinho. A gente vai estar trazendo aí os convidados, né, as convidadas, as Déboras e as Dorcas, que fazem parte da obra do Senhor, né? Vamos dar ênfase aí. Vamos estar convidando de vez em quando um levita para estar louvando aqui conosco, quebrantando o nosso coração, né? E falando aqui sobre esse último versículo que eu li, tem pessoas que falam assim: ah, mas Deus é que sabe da minha vida. Deus conhece o meu coração, é Ele que vê o que tem no meu coração, é Ele que pode me julgar. E diante disso eu te pergunto, será que o que Deus está vendo dentro do seu coração, Ele tem se agradado? Porque até em Ele ver que Ele tinha feito um homem, que o homem tinha se tornado uma pessoa perversa, uma pessoa que estava envergonhando Ele, isso lhe pesou no seu coração quando Ele falou que Ele ia acabar com todo homem e com tudo que Ele criou ali, quando Ele está se referindo aqui já a Noé, né?
ele já tá pensando aqui, já viu Noé, porque foi o único homem naquela época em que ele achou graça, né? Ou ele viu que estava com retidão, que estava ali se esforçando ali para ser perfeito diante da vontade de Deus. Então, quero dizer para você nessa manhã que se esforça para estar no centro da vontade de Deus. Se esforça para fazer aquilo que Deus tem para a tua vida. Faça que nem Débora. Faça a obra de Deus, mas não se esquece, né, da maior obra que você tem aqui, para você que é casada, para você que tem um lar, para você que tem um filho, de não se esquecer, né, das suas prioridades dentro do seu lar, no seu casamento, né? Que Deus venha abençoar grandemente as Déboras, as Dorcas que estão ouvindo ouvindo e vendo esse vídeo, né? E os homens também, os servos de Deus que estão aí nos acompanhando, que Deus venha abençoar grandemente, né? Quero agradecer a todos e deixar vocês com a paz do Senhor Jesus, para que vocês tenham um dia cheio de graça, cheio de paz. Amém? Até o próximo vídeo.